Foram precisos 6 longos meses de cerco e toda a parafernália de guerra para a cidade ceder. As catapultas lançavam uma chuva de pedras de fogo sobre a muralha até esta desabar nas águas do Mondego. Através de brechas, homens armados com espadas e lanças semeiam terror, destruição, pilhagem e morte em direção à Alcáçova. Por fim, sobre a cidade arrasada pelo fogo, o Mondego reflete a glória de Dom Cisnando e Fernando Magno. Cumprindo a promessa, voltam a Santiago de Compostela para agradecer o auxílio divino. Quando em 1064 as tropas de Fernando Magno, comandadas por Cisnando Davi, chegaram a Coimbra e a conquistaram definitivamente para a cristandade, Coimbra, esta cidade, não devia ser muito diferente daquilo que foi depois durante toda a época medieval. Ela ocupava um sítio muito importante do ponto de vista da estratégia militar, daí esta apetência pela conquista por Fernando Magno, mas devia ser uma cidade muito enfraquecida e fragilizada por sucessivas incursões militares que se sucederam ao longo de vários séculos. A cidade tinha já uma estrutura de defesa importante. Nós temos descrições antigas ainda do tempo do domínio islâmico, ou muçulmano, em que se refere à existência de um poderoso castelo e de uma muralha que a protegia contra essas incursões. A cidade tinha realmente uma cintura de muralha que não devia ser muito diferente daquela que ainda hoje conhecemos, talvez maior do que a que o Império Romano edificou em épocas bem anteriores. Tinha já 3 importantes portas, a Porta do Sol, virada à nascente, a Porta da Almedina e a Porta de Belcoce. Provavelmente a Porta da Traição já existiria também nessa altura, mas não era propriamente um acesso à cidade. Faltava apenas abrir aquela que depois, por meados do século XII, viria a ser a última porta, a Porta Nova. Fernando Magno recompensa Cisnando com o Condado de Coimbra, tornando-o governador do vasto território compreendido entre o Douro e o Mondego e de todas as terras que ele viesse a conquistar. O novo conde tem como árdua tarefa reconstruir e povoar a cidade que ficou devastada na conquista. No topo da outrora grandiosa Alcáçova, observava uma cidade praticamente despovoada das suas gentes e onde as infraestruturas estavam destruídas devido à conquista. Uma política repovoadora por parte de Dom Cisnando, onde estão muitos moçárabes, laicos e eclesiásticos, onde estão outros cristãos e onde estão também, porventura, judeus, porque aparece às vezes ali para a zona de Pedrulha vários judeus agricultores ou proprietários agrícolas, pode também estar neste momento. E não estiveram de lado de todo neste processo repovoador também alguns árabes, que aparecem nomes tipicamente árabes na documentação. Coimbra tornou-se num importante centro político e cultural devido à forte comunidade moçárabe que aí desfrutava de autonomia. Dom Cisnando criou um grupo de fideles, destacando-se entre eles Belide Justes, Cide Fredariz e Mãe Baldemires, que confirmavam os seus documentos e testemunhavam os seus atos. Estes fideles, ao lado dos demais homens bons de Coimbra e da aristocracia eclesiástica, formavam os órgãos necessários à governação. Fiéis de Dom Cisnando a serem por ele, digamos, sedimentados, se assim posso dizer, dentro da cidade e em cortes que eu entendo como complexos habitacionais que são fechados, são espaços públicos, mas têm todos eles um espaço aberto, uma curtis, que seria um pátio, digamos, e por isso são, entre aspas, mansões, pequenas mansões, mas são complexos habitacionais, onde depois poderá haver algumas casas até para vassalos deles e para cavalariças, aparecem com
com algum conforto, com latrinas, etc, etc. Por isso, digamos que é até um primeiro momento de sedentarização destes senhores rurais e que agora estão a ser todos ali localizados e estão a residir, de alguma forma, dentro da própria cidade. Entretanto, Fernando Magno morre a 27 de dezembro de 1065, um ano após a conquista de Coimbra, tendo ficado sepultado no Panteão Real de São Isidoro de Leão. Tal como seu pai, e seguindo a tradição visigoda, deixou em testamento o reino dividido pelos 3 filhos. Garcia II ficou com a Galiza, Afonso VI com Leão e o reino mais importante, Castela, foi entregue ao primogênito Sancho II. O caos volta a cair sobre a península. Sancho II entra em guerra com os seus irmãos para tentar unificar o reino do seu pai. Afonso VI, derrotado, é exilado no reino da Taifa de Toledo. Na Galiza, Garcia II luta contra Nuno Mendes, conde de Portugal e sogro de Dom Cisnando, que acaba por ser derrotado e morto na Batalha de Pedroso em 1071. Dona Urraca incentiva uma revolta em Zamora contra o seu irmão Sancho II, que é morto em plena batalha. Afonso VI é então nomeado rei devido ao falecimento do seu irmão. Com o aprisionamento de Garcia II em 1073, consegue reunificar o reino de seu pai. Dom Cisnando, cauteloso e sensato, opta por manter-se à margem destes conflitos que assolavam a Espanha. No ano de 1085, Afonso VI atingiu o objetivo tão desejado pelos vários reinos cristãos: a conquista da antiga capital visigoda, a mítica cidade de Toledo. O rei, como forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido e dos serviços prestados, nomeia Dom Cisnando governador da cidade. O moçárabe tentou implementar em Toledo a mesma política de tolerância e convivência praticada em Coimbra. Contudo, fracassou, não por responsabilidade sua, mas pela mudança de mentalidades sofrida na altura, encabeçada pelos francos. Bernardo de Sédirac, que foi arcebispo de Toledo e que, porventura, eram aqueles outros que, do outro lado, estavam, digamos, a incentivar a essas transformações e até a essa política agora de intolerância face aos muçulmanos. E, por isso, aqui este confronto entre Cisnando, portador, digamos, talvez a última voz que representa essa política de tolerância, e do outro lado o partido francófono, digamos, que defendia já um mundo diferente, e também porque, efetivamente, aqueles Cluniacenses e aquele Bernardo de Sédirac estão aqui exatamente para impor um outro rito. Dom Cisnando opôs-se à política do Partido Franco, liderada pela Rainha Constança e pelo bispo Bernard de Sédirac. Em Toledo, os acontecimentos precipitaram-se. A mesquita foi profanada e os muçulmanos impedidos de lá praticar o culto. Desolado pelos acontecimentos ocorridos em Toledo, Cisnando regressa ao seu condado. Aí, luta contra a corrente, tentando salvar o rito hispânico. O velho e desgastado conde, após a morte do bispo da diocese conimbricense, Dom Paterno, em 1088, sugere Martinho Simões, outro moçárabe, para o seu lugar. Tal não viria a acontecer devido à intervenção do rival Bernard de Sédirac. Em sua vez, foi nomeado Crescónio de Tui. Porém, na realidade, era Martinho Simões que governava o cabido. Assim sendo, o Condado de Coimbra torna-se o último bastião do rito hispânico e da política de tolerância que permitiu a convivência pacífica de várias comunidades etno-religiosas. O tempo de Dom Cisnando é, efetivamente, um tempo em que germinaram todos os elementos que poderão fazer dela o anteberço da nacionalidade. Por isso, berço no tempo de Afonso Henriques, anteberço, digamos, no tempo de Dom Cisnando. Dom Cisnando foi uma personagem enigmática, perspicaz e inteligente, com grandes capacidades políticas e de domínio das situações, que soube aliar interesses pessoais a decisões políticas. Foi o elo de ligação entre várias culturas, desenvolvendo uma política tolerante
que pode ser tomada ainda hoje como modelo. É a maneira como ele consegue serzir, de facto, o que são estratégias pessoais de poder, com uma forma muito inteligente e hábil, carismática, de afirmar esse poder e de, inclusive, produzir uma harmonia social e de coabitação entre as várias etnias que têm de conviver. Com isso, parece, de facto, criar-se algo que atravessa o tempo e que atravessa a história. Uma inteligência superior, acutilante, por vezes violenta, mas capaz de um bom senso radical na harmonização das partes contrárias, no fundo, o tecido do qual se fazem os ingredientes da lenda, de um prestígio que atravessou o tempo, sem dúvida, e que justificou o cuidado que é posto nas suas relíquias 500 anos após a morte, mas que se explica também retrospectivamente a partir de uma análise circunstancial do que foi, de facto, o território no qual ele se moveu, o cenário em que desempenhou o seu papel e o modo efetivamente notável e absolutamente singular com que o fez. O mito de Dom Cisnando tornou-se estandarte de uma população com uma cultura muito própria e que continuou a seguir as suas tradições religiosas, contrariando as mudanças vividas no resto da Europa. Assim se construiu uma identidade que aos poucos iria dar lugar ao condado portucalense, cimentando a fundação da nacionalidade portuguesa. Cisnando foi, de facto, uma figura atípica cuja lenda marcou um imaginário que se prolonga até aos dias de hoje. A atenção que o seu túmulo mereceu, 500 anos após a sua morte, comprova o mito. Ficou na memória como um notável estratega, dotado de invulgar inteligência e ousadia. Dom Cisnando venceu a própria morte, imortalizando-se nos seus atos, salvaguardados por uma comunidade, Coimbra de seu nome.